E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Na nossa terceira aula do curso de Patologia, vamos entrar na parte de respostas celulares ao estresse e a estímulos nocivos. Basicamente, o que nós vamos tratar aqui nessa aula, nós vamos ter alguns conceitos importantes que nós vamos tratar com um pouco mais de detalhes nas próximas aulas. Mas, como uma condição introdutória, a gente precisa saber o que acontece com uma célula em condições de estresse e condições de estímulos nocivos. Então, especificamente nessa aula, nós vamos mostrar inicialmente os estágios das respostas celulares à lesão, pode ser tanto a lesão como ao estresse, os graus das lesões celulares, ou seja, como é que a gente pode dividir as lesões celulares de acordo com o seu grau, e as implicações na homeostasia celular, o que de fato vai acontecer com uma célula no momento em que ela está sofrendo um estresse ou está sofrendo uma lesão. Isso daí a gente vai tratar no decorrer da aula toda, beleza? Então vamos começar aqui mostrando essa parte dos estágios das lesões. Primeiro de tudo, eu já mostrei para vocês na primeira aula do curso de Patologia, falei superficialmente, mas que todas as doenças e todas as lesões, elas devem ser sempre observadas a nível celular. Então, para entender os estágios das lesões, primeiro a gente tem que entender o que é uma célula normal. Uma célula normal é aquela que cumpre com as suas funções na condição de homeostasia, na onde o indivíduo se encontra. Então, uma célula normal, e obviamente praticamente todos os seres vivos adaptáveis, eles podem ter duas condições que essa célula pode ser exposta, né? A primeira condição que eu vou mostrar para vocês é a condição de um estresse, ou seja, é um estímulo que não é um estímulo convencional a essa célula, mas também não é um estímulo tão nocivo a ponto de causar um dano. Por exemplo, a musculação. A musculação é um estímulo estressante causado no músculo estriado esquelético, que vai promover um desalinhamento das fibras musculares. E isso vai ter que ser consertado de alguma forma para resistir mais peso, caso o indivíduo venha a aumentar aí a sua carga na musculação. Então, quando uma célula passa por um estresse, qualquer tipo dela, se ela consegue modelar de acordo com esse estresse, ela se torna uma célula adaptada. Como também, uma célula pode sofrer o que nós chamamos de estímulo nocivo, ou seja, pode ser exposta a uma condição na qual é acima de um valor estressante, ou seja, uma queimadura, um trauma, alguma outra coisa, por exemplo, como um corte, enfim. Esse estímulo nocivo ele vai causar uma lesão na célula. Ele passa de um estímulo estressante para causar uma lesão. E aí ela tem um pouco de perda de função. Essa célula, por sua vez, que teve um pouco de perda de função, dependendo do grau dessa perda, ela pode reparar os seus constituintes, né? O seu tecido ele pode se reparar, se regenerar, de acordo com a demanda, e aí esse tecido ou essa célula em questão entra numa condição adaptada. Porém, até mesmo uma célula adaptada ou uma célula em adaptação, ela pode ter dificuldades de se adaptar na condição estressante na qual ela se encontra. Então, por exemplo, se um estímulo estressante for dado com uma certa intensidade, a célula, obviamente, vai tentar se adaptar. Mas existem condições que essa célula não vai conseguir se adaptar e ela vai passar a ser uma célula lesionada. E sempre, dependendo do grau da lesão e da incapacidade de adaptação, uma célula lesionada, para o nosso organismo, não é viável mantê-la. Então, existem sinalizações para promover a morte desta célula. Então, veja, é sempre muito importante a gente pensar aí nesse quadro quando nós estamos falando na patologia. Nós temos uma célula normal, temos que entender o que acontece com uma célula normal, para depois entender quais são os estímulos que vão ou adaptar uma célula para a condição na qual ela se encontra, ou os estímulos que vão causar uma lesão nessa célula. E se existem condições de que uma célula lesionada pode reparar o seu dano, ou uma célula que está em adaptação perde algumas propriedades, ela não consegue se adaptar e entra num quadro de lesão, e aí o nosso organismo desencadeia a morte celular. Obviamente, alguns tipos celulares, dependendo da lesão, o organismo nem sequer precisa desencadear uma sinalização para a célula morrer. Ela morre por decorrência do estímulo nocivo que foi adaptada a ela. E a gente pode fazer um paralelo, né, mais ou menos em relação ao estímulo e qual a resposta que o organismo vai dar em relação àquele estímulo. Então, por exemplo, se nós causarmos um aumento da demanda na célula, ou seja, nosso tecido muscular, por exemplo, ele precisa carregar mais peso, a tendência do nosso organismo é promover
uma hipertrofia ou uma hiperplasia. Ou pode promover os dois. Uma condição fisiológica também é no útero gravídico, que a mulher precisa aumentar o volume das células que estão presentes lá no útero e replicar também as células que estão presentes no útero. Então você tem condições de hipertrofia e hiperplasia para responder à demanda na qual aquele tecido ou aquela célula se encontra. Quando se falta nutrientes numa condição de escassez, a célula não consegue se nutrir, não consegue produzir os seus produtos, o seu bom funcionamento, então ela se reajusta e diminui seu volume, que é chamado de atrofia. Então é uma resposta com base na falta de nutrientes. Obviamente a atrofia não acontece só com falta de nutrientes, a gente vai ver nas próximas aulas, mas a falta de nutrientes é uma delas. E a irritação crônica? Bom, a irritação crônica nós temos um tipo celular que está sendo submetido a uma lesão ou uma condição estressante cronicamente, para que ela possa responder a essa lesão, né, e que ela não tenha mais essa lesão, ela modifica a sua estrutura, ou seja, ela se diferencia, que nós chamamos de metaplasia, que nós também vamos ver com uma certa quantidade de detalhes. Mas aí a gente pode olhar todas essas respostas aí em relação a hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia. A célula, obviamente, como eu mostrei, ela pode entrar em uma condição de não adaptação dessas respostas. E aí ela vai desencadear o processo ou de apoptose ou de necrose, dependendo do grau da lesão. Eu vou também falar de apoptose e necrose para vocês, mas para adiantar, a apoptose é uma morte celular programada, limpa, onde a célula implode, ou seja, ela vai degradando os seus constituintes aos poucos para que ela não libere absolutamente nada do que está no seu espaço intracelular para a circulação. Já a necrose, ela é um evento um pouco mais drástico. Existem condições onde a necrose tem uma sinalização, principalmente por TNF-alfa, isso eu vou falar para vocês, mas a necrose é um processo abrupto com rompimento de membrana e aí a célula explode, ela libera todo o seu conteúdo do meio extracelular, cai na circulação e isso é uma condição aonde o sistema imune vai responder com uma certa violência. Então, uma célula que necrosa, ela prejudica as células que estão em sua volta. Já uma célula que entra em apoptose, ela não prejudica as células que estão em sua volta. Beleza? E tratando dos graus das lesões, o que a gente pode tirar de informação desse ponto? Basicamente, a gente tem dois tipos gerais de graus de lesões que a gente pode apresentar. O primeiro grau é numa condição reversível. Uma lesão que é reversível, ela geralmente é aguda e leve. Ou seja, houve, por exemplo, um trauma físico, um impacto de leve, por exemplo, uma trombada na porta. Isso vai causar, obviamente, uma lesão, só que é uma lesão aguda e muito leve. Visto que, ser uma lesão aguda e muito leve, as implicações nas células é muito pequena. Como também a gente pode ter lesões irreversíveis, ou seja, a célula sofreu um dano, sofreu uma lesão, e ela não consegue se adaptar e ela vai morrer. Geralmente, lesões irreversíveis são lesões agudas, que podem ir de moderada a intensa. Então, moderada é uma leve queimadura, intensa são queimaduras de terceiro grau, cortes profundos, enfim, são lesões irreversíveis. E também algumas condições de lesões crônicas. Existem lesões crônicas que podem ser revertidas caso sejam tratadas. Mas, dependendo da cronicidade, ou seja, o tempo que dura uma lesão, mesmo se tratando, sempre sobrará o que nós chamaremos de sequelas, ou seja, lesões remanescentes, que obviamente foi tratada, mas houve uma perda de função tão grande que não é possível reparar essa perda de função. E aí a gente chega nesse gráfico, para a gente entender aí o grau das lesões e também falar um pouquinho da implicação na homeostasia celular, o que vai acontecer aí com as células de um modo geral. Então aí nós temos no eixo X a duração e a intensidade da lesão e no eixo Y o efeito. E olha que a gente tem 4 linhas que estão para cima, sigmoides apontando para cima, e uma linha, uma sigmoide apontando para baixo. O que é isso? Bom, aqui a gente tem uma transição em questão da intensidade e duração da lesão em relação a uma resposta celular. O que nós podemos tirar de conclusão desse gráfico é que, quando chega em determinado ponto, aqui, daqui para cá, nós temos uma lesão reversível, ou seja, nós estamos tendo um dano na célula que pode ser reparado ainda porque a célula mantém as suas propriedades ainda originais, que é possível fazer esse reparo. Então nós temos aqui uma condição onde chega nesse ponto que nós chamamos de ponto de não retorno, ou seja, a partir desse momento, deste tempo, duração ou intensidade da lesão, neste momento, a célula já perdeu completamente a sua capacidade de regeneração, e aí ela vai morrer com toda certeza.
Então, a partir desse ponto, a célula já não pode mais regenerar e ela vai morrer. E nós temos aí as implicações em cada condição desses gráficos. Tá? Essas linhas contínuas aqui, que você vê cada uma qual, representa o que vai acontecer com a célula ou com o tecido em questão, né, do tocante à duração e à intensidade da lesão. Então, basicamente, aqui, na condição de uma lesão reversível, ela vai perdendo as suas funções, nós temos uma diminuição aqui na função celular. Já na condição seguinte, né, por ser uma lesão, por mais que ela seja irreversível, mas ainda a duração e a intensidade ela é baixa, nós vamos apenas evidenciar uma morte celular discreta, quase que não tenha tanta perda de função do tecido em questão. Algumas células morreram, mas ainda o tecido consegue se manter muito bem. Na segunda condição, nós já temos algumas alterações funcionais, ou seja, o tecido ele já não responde mais do jeito que se respondia anteriormente, mas não são alterações visíveis, são alterações discretas. Então, por exemplo, uma lesão renal. Existem lesões renais que são muito, mas muito discretas, mas aí já começa a prejudicar um pouquinho a taxa de filtração glomerular, por exemplo. Se a lesão for se perpetuando ou for uma lesão muito intensa, nós já começaremos a enxergar as lesões, que são alterações visíveis. Então, se você faz uma histologia específica, você consegue ver alterações microscópicas. Então, tem uma alteração na morfologia do tecido, uma alteração na distribuição e disposição das células daquele tecido. Então, você vai ter, obviamente, uma alteração promovida por decorrência de uma lesão. E se você continuar perpetuando essa lesão, seja numa intensidade baixa, mas por um tempo maior, ou seja, numa intensidade muito alta, aí nós vamos ter alterações visíveis macroscópicas, ou seja, quando você observa um tecido que já está bem destruído, bem prejudicado por decorrência de uma doença, isso significa que todos os estágios anteriores de morte celular, alterações não visíveis, alterações visíveis microscópicas já aconteceram. Então, duas condições. Ou pode ter sido uma lesão muito drástica, ou seja, foi muito intensa, ou foi uma lesão crônica que durou muito tempo. Então, aí que nós temos essas alterações macroscópicas visíveis. Geralmente, quando as pessoas vão no médico, é porque estão tendo alterações macroscópicas visíveis, né? Muitas pessoas que têm uma condição negligente que não procuram evidenciar essas lesões quando tem um pouquinho de perda de função, que é essa daqui, que ainda assim, mesmo você tendo uma lesão irreversível no tecido, é possível utilizar terapêuticas para você tratar essa lesão. Mas quando chega aqui, a probabilidade de você conseguir tratar efetivamente a sua lesão é muito baixa e aí ela pode ter um desfecho muito ruim. Beleza? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.